A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Eu gostaria aqui de agradecer ao convite das nossas irmãs que estão organizando este devocional de oração, a nossa irmã Marilene, nossa irmã Vlad e toda a equipe de liderança do nosso Ministério de Mulheres, do nosso Ministério da nossa igreja do Piratininga 1. E gostaria de, antes de mais nada, fazermos uma oração para iniciarmos esse nosso período de ministração de palavra e meditação no que o Senhor quer nos falar. Senhor, meu Deus e Pai, nós te rogamos, meu Deus, este momento para que nós possamos, Deus, abrir os nossos corações para ouvir e meditar na Tua palavra. Que possamos, Pai, guardar a Tua preciosa palavra nos nossos corações, que possamos, Deus, praticar e com obediência, Deus, fazendo a Tua vontade, a Tua perfeita vontade, sabendo que ela é boa, Deus, agradável, Deus, para as nossas vidas. Eu te louvo, eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos. Em teu nome santo, Jesus, eu te agradeço. Amém, Deus. Amém, Jesus. Eu vou ler aqui em Mateus, capítulo 6, versículo 6, que é o tema das irmãs, que está escrito assim: Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ora ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Então, o tema fala de oração, fala de relacionamento, fala de intimidade. E o que vem a ser aí esse relacionamento? O que vem a ser essa intimidade com Deus? Algo que tem nos impulsionado nesses últimos tempos e me impulsionado também. É algo que precisa ser particular de cada um. Mas eu costumo dizer para as meninas do Ministério Infantil, a sala do trono de Deus já está liberada, já temos acesso, mas cada um de nós precisamos saber a distância que queremos estar da sala do trono. Temos acesso já, mas precisamos já, cada um sabe a distância que precisa estar. Porque à medida que eu oro, eu sei a distância que eu tenho de Deus. Cada vez que eu oro, que eu falo com o meu Deus, com o meu Pai, eu vou me aproximando dele. Então, eu sei a distância que eu estou dele. Então, você também sabe a distância que você está dele. Então, cada um aqui de nós sabemos a distância de relacionamento que nós estamos entre eu e o nosso Pai. Então, cada um sabe a distância que nós devemos escolher. Nós somos seus amigos, então nós devemos escolher cada vez mais nos aproximar em obediência, estar cada vez mais próximos dele, com intimidade, com devoção, cada vez mais íntimos dele. Então, mantermos os nossos ouvidos sempre abertos para ouvir o que ele tem a nos dizer. Como diz lá em Jó, capítulo 15, versículo 8, que diz assim, olha só o que diz assim nessa passagem: ouviste o secreto segredo de Deus? Então, para ouvir o secreto segredo de Deus, precisamos estar com os ouvidos atentos. Precisamos ter um relacionamento com Deus. Precisamos estarmos próximos para ouvir o segredo que Deus tem a nos dizer. Em Salmos 25, versículo 14, diz assim: O Senhor
confia os seus segredos aos que temem e os leva a conhecer a sua aliança. Então, é tão extraordinário o relacionamento que Deus quer ter conosco, que Ele só confia os seus secretos segredos para que os que confiam nele e para que os que o temem. Então precisamos, além de temer a Deus, precisamos estar dispostos a ouvir o que Ele tem a nos dizer. E como estamos dispostos a ouvir os secretos segredos do Rei? Quando estamos num relacionamento de intimidade com Deus, com o nosso Senhor Jesus, um relacionamento com o nosso amigo Espírito Santo. E uma coisa que tem me chamado muita atenção muitas vezes nós chegamos diante de Deus para orarmos e nós já chegamos com uma lista de pedidos. Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de cura, eu preciso de um emprego, Senhor, eu preciso de tantas coisas. E muitas vezes essa oração, ela costuma ser um monólogo. E não é um relacionamento isso, não é um diálogo, porque você só está falando. E você não está deixando Deus falar com você. Você não está deixando ouvir, você não está ouvindo Deus falar. Você não está fazendo valer aquilo que a palavra de Deus está falando. Ouvir-te, o segredo do Rei de Deus. E aí eu me deparei no que aquilo que uma criança nos deixou como exemplo. Lá em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 9, que Samuel, com tanta riqueza de exemplo, nos deixou. Que ele disse: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Igreja, quando eu entendi que esse relacionamento de oração, de intimidade com Deus precisa ser desta maneira, foi incrível. É incrível quando eu dobro os meus joelhos e eu começo a minha oração falando desta maneira: Senhor, fala, que a tua serva ouve. É extraordinário. Eu não começo mais as minhas orações, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não. Eu começo a minha oração, fala, Senhor, porque eu preciso te ouvir. E a partir do momento que eu comecei a fazer isso na minha vida, eu falo assim, Pedro, eu faço as minhas orações de joelhos no período da manhã, eu falo, Pedro, o momento que a mamãe vai orar. E quando eu comecei a fazer assim, que eu falei para Deus que eu quero te ouvir, Senhor. E quando eu voltei, o Pedro falou assim, mamãe, dessa vez a senhora demorou mais. A senhora demorou mais no quarto. E ouvir, que ele está disposto a ouvir os segredos secretos do Rei, é ter mais relacionamento íntimo com Deus. E é extraordinário esse relacionamento. E não se torna mais um monólogo. Se torna realmente um relacionamento de intimidade. E a intimidade com Deus é uma relação de afeto, é uma relação de devoção com Deus, uma entrega total para com Deus. Você esquece até de fazer os teus pedidos para com Deus, porque você só quer ouvir o que Deus tem a te falar. Você só quer ouvir os segredos secretos de Deus. Ah, como é gostoso ter esse relacionamento íntimo com Deus. Qual foi a última vez que você dobrou os teus joelhos para ouvir a voz de Deus? Sabe? É um deleite, é uma admiração, é um aprendizado
oração é isso, é um aprendizado. Não é para você dobrar os teus joelhos a fim, com um propósito de mudar Deus, porque Deus é imutável. Não, a oração é para mudança de você, é para minha mudança. E conforme você ora, nós somos santificados. E talvez por isso que muitas pessoas não oram, porque não querem ser santificados. Infelizmente. E aí Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz: assim, aproximemo-nos do trono da graça para todo e com toda a nossa confiança. Aleluia! Que você possa se aproximar cada vez mais do trono da graça com toda a sua confiança e fé. Então aí, para pregar com muitos pregadores, artificialmente, precisa apenas saber da Bíblia, memorização, ter uma boa biblioteca, e para sensibilizar as pessoas, qualquer pessoa pode fazer isso, mas para oração só precisa ter um requisito: espiritualidade. E isso você só tem com intimidade com Deus, dentro do seu quarto. E isso não precisa ter nenhum tipo de máscaras, nenhum tipo de vendas, nenhum tipo de nada. Você só precisa ter espiritualidade, ser quem você realmente é. E a oração é algo que eu falo que é tão tremendo que ela move o coração de Deus. A pregação artificial, ela move só o que é temporal, ela move só naquele tempo. E a oração, ela move o coração de Deus, ela move o que é eterno. É tão lindo isso, mover aquilo que é eterno. É esse relacionamento que eu quero ter todos os dias, mover aquilo que é eterno. Por isso que todos os dias eu oro e eu suplico a Deus. Eu falo: bom dia, Espírito Santo, bom dia, Jesus, bom dia, Deus. E o exemplo arrasta. Esses dias eu estava ouvindo, eu acordei e o esposo já estava acordado, o Pedrinho acordou depois e ele foi logo pro banheiro, e depois que ele saiu do banheiro, o Ivan chamou ele: filho, vem dar um beijo no pai. E ele: não, pai, antes do senhor me dar um beijo, primeiro eu vou orar. Ele tem a necessidade de primeiro falar com Deus, falar com o Espírito Santo. E você também tem a necessidade de querer falar com o Espírito Santo, que você também possa querer tocar a eternidade com a sua oração. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Um grande abraço.